Olá, bem-vindo, bem-vinda. Dando sequência à série A Informação de $1 Milhão, neste vídeo vou lhe apresentar alguns efeitos do paliativismo na administração pública do Brasil. E se você está chegando agora no meu canal, esclareço que, embora eventualmente eu publique algo diferente, o tema central do trabalho que venho divulgando em vídeos curtos é o excesso populacional mundial. E como os assuntos são correlatos na maioria desses vídeos, sugiro dar uma olhada na minha playlist que está aí acima. A população do Brasil cresceu bem acima da média da população mundial nos últimos 70 anos. E, obviamente, as demandas sociais cresceram na mesma proporção. E embora os meios de produção também tenham crescido bastante nesse período, tornando os orçamentos públicos mais robustos, a fatia de recursos destinados a essas demandas não tem acompanhado esse crescimento. Dessa forma, embora o paliativismo já se encontre instalado em todas as áreas do serviço público brasileiro, é nas áreas sociais onde ele chama mais a atenção, uma vez que a maneira encontrada pelos governantes para encaixar as questões sociais nos respectivos orçamentos minguados é a adoção de medidas paliativas, ou seja, as ações de atendimento às demandas sociais se dão sempre apenas no sentido de arrefecer os ânimos da população, sem a preocupação com possíveis consequências de ações mal planejadas e muito menos com a eliminação das causas dos problemas sociais. Em outras palavras, as ações governamentais nas áreas sociais são sempre meros quebra-galhos. E uma forte característica desse paliativismo na administração pública brasileira é a preparação de gestores e políticos para contornar os perrengues sociais, ou seja, preparam porta-vozes com habilidade para dar explicações com grande poder de convencimento, até mesmo sobre o que é inexplicável sob o ponto de vista da tão sonhada eficácia das ações governamentais. E as redes sociais se tornaram fortes aliadas nessa tarefa. Portanto, é no atendimento da parte mais carente da população brasileira que o paliativismo encontra-se muito bem retratado. Na educação estudantil, por exemplo, apesar da existência de uma lógica na questão da educação de um povo, a qual pode ser sintetizada em frases do tipo: um povo desenvolvido é um povo bem instruído, à medida que a população aumenta, aumentam também as demandas no ensino fundamental, as quais nunca são atendidas adequadamente, fazendo com que essa lógica passe a ser lembrada somente nos discursos de políticos nas épocas de eleições. E com a população crescendo a todo vapor, o ensino fundamental público perde qualidade na mesma velocidade e acrescente-se a isso o alto nível de desemprego no país, que faz com que grande parte das famílias que não conseguem manter os filhos em escolas particulares acabem perdendo a capacidade de acompanhar a evolução das coisas, fatos que fomentam o alastramento da miséria na mesma velocidade do crescimento populacional. Um exemplo muito claro de ação governamental paliativa no Brasil, a qual repercute diretamente no ensino fundamental, na segurança pública e no sistema de saúde, é o programa de renda mínima chamada Bolsa Família, com o qual o governo paga mensalmente um pequeno valor por pessoa de cada família carente, mas não encaminha ações adequadas em relação aos casos de indigência, ou seja, além de ser um valor irrisório, que acaba induzindo os casais à concepção de vários filhos com a ilusão de obter uma renda maior, o Estado não proporciona moradia e alimentação adequadas, não encaminha tratamentos de saúde física e psicológica com acompanhamentos diretos nas residências por assistentes sociais com formação acadêmica e nem faz nenhuma exigência nos casos de pessoas em condições de trabalhar, por conta da escassez de vagas de emprego formal. Fatos que acabam contribuindo para a geração de outros problemas sociais, os quais se encontram refletidos em áreas como a segurança e a saúde públicas, onde a criminalidade e a degradação da saúde humana aumentam na mesma proporção do aumento populacional. Na área da segurança pública, o paliativismo está ainda mais transparente, porque nessa área ele tem uma aliada poderosa, que é a legislação brasileira.
uma vez que com o aumento contínuo das mazelas sociais, a maioria dos presídios estão em colapso populacional, e então entra o Poder Judiciário concedendo benefícios aos infratores com base numa legislação bastante apropriada para isso, por estar repleta das chamadas brechas da lei, cujos benefícios são justificados com a adoção de uma política que acaba de entrar na moda no judiciário brasileiro, que é a chamada ressocialização, segundo a qual muitos juízes sensíveis ao colapso carcerário versus Declaração Universal dos Direitos Humanos se espelham num sistema utilizado em alguns países da Europa, onde essa ressocialização está esvaziando os seus presídios, porém não atentam para o fato de que esse regime só dá bons resultados em países que garantem emprego e vida digna fora dos presídios. E assim, por conta do aumento populacional aliado à inépcia do Estado, o crime organizado vai formando governos paralelos nas periferias dos grandes aglomerados urbanos, onde também ocorre um fato curioso sob o meu ponto de vista, que é a incapacidade dos governos de acabar com o tráfico de drogas ilícitas. No meu entendimento, atentando para um dos pilares do sistema econômico em vigor, a chamada lei da oferta e demanda, fica fácil perceber que o tráfico de drogas ilícitas só existe porque tem mercado consumidor e, portanto, é bastante simples acabar com esse tráfico. Basta fazer com que as polícias passem a caçar também os consumidores dessas drogas, pois, acabando com o mercado consumidor, acaba-se automaticamente com o tráfico de drogas ilícitas. Simples assim. E alerto as autoridades defensoras da legalização das drogas entorpecentes para o fato de que, assim como no mercado da pirataria e do contrabando, as vendas ilegais dessas drogas vão continuar existindo enquanto houver mercado consumidor. Isto é, a legalização pressupõe a normatização do consumo e a cobrança de tributos e, portanto, o tráfico sem pagar tributos vai continuar a todo vapor. Mas, obviamente, eu toquei nesse assunto das drogas para demonstrar que o crime organizado no Brasil também passou a ser um aliado dos governantes na gestão das consequências do paliativismo nas demandas sociais. Na medida em que, embora por caminhos tortos, minimiza o caos social gerado pelos 14,8 milhões de brasileiros desempregados neste momento, mais os 6 milhões dos chamados desalentados, os que já desistiram de concorrer a uma vaga de emprego formal, pela indiferença do Estado para com os brasileiros que não conseguem acompanhar o ritmo do desenvolvimento ditado pela ganância do sistema econômico e pelo desleixo com a educação estudantil. De acordo com o que acabei de narrar, fica fácil perceber que os problemas da saúde pública têm a mesma origem dos problemas das áreas da segurança e da educação estudantil, ou seja, também derivam das ações paliativas ou má gestão do Estado na geração de empregos e investimentos na educação estudantil, as quais fomentam o alastramento da miséria nas periferias dos aglomerados urbanos, gerando um crescente volume de demandas também na área da saúde pública, que, atualmente, atende cerca de 75% da população sem dispor de recursos suficientes. E temos ainda o círculo vicioso de problemas gerados pelos próprios servidores, basicamente os das áreas da segurança e da saúde públicas, cujo círculo se forma na medida em que os governantes tentam minimizar o drama do desemprego, ampliando o contingente de servidores nessas áreas. Porém, as deficiências da área educacional, aliadas ao treinamento inadequado dos novos servidores, acabam gerando quase tantos problemas quanto os já originados pelas mazelas sociais. E acrescentando-se ao que relatei até aqui, a concentração da maior fatia da renda nacional na mão de poucos por conta de um sistema tributário inadequado e injusto, mais a ausência de controle da aplicação das novas tecnologias na automação industrial e comercial, fatos que fomentam o desemprego, fazendo com que a classe média vá empobrecendo gradativamente,
torna-se praticamente impossível a reversão da cruel realidade em que se encontra cerca de 50% da população brasileira, já que o primeiro passo nessa direção teria que representar a geração de cerca de 21 milhões de vagas de empregos. E enquanto isso não ocorre, com o crescimento populacional contínuo, o paliativismo vai se consolidando e os problemas sociais vão aumentando. Meu caro ou minha cara viewer, espero que tenhas apreciado este conteúdo e nos próximos vídeos vamos tratar do paliativismo na área do trabalho e emprego no Brasil e do peso da tecnologia na gestão das questões sociais doravante. Muito obrigado pela sua atenção e não esqueça de deixar o seu like e de subscrever o meu canal.